Ele matou por mais de 20 anos e é considerado o pior assassino em série dos Estados Unidos. Uma força-tarefa de 50 detetives trabalhando em tempo integral não conseguiu encontrá-lo. Matava prostitutas e fazia sexo com os cadáveres, desovando os corpos no Green River e depois em florestas. Ted Bundy ofereceu fazer um perfil desse assassino, mas que não ajudou a polícia. No seu julgamento, chegou a chorar quando um parente de uma vítima disse que o perdoava. Sem a determinação de parentes das vítimas e a expertise de uma cientista forense, será que Gary Ridgway teria sido pego? Olá pessoal, eu sou a Cláudia Lemes. Eu sou Paula Feb. E nós somos a Serial Chicks. O assassino em série de hoje é Gary Ridgway, The Green River Killer. Bom, a primeira questão que eu acho bem importante de falar sobre ele é que ele urinou na cama até os 13 anos, então assim, isso levanta o que a gente tinha falado em um outro episódio, né? Porque assim, algumas pessoas dizem, né, que serial killers... serial killer não pode, jamais vai, um psicopata jamais vai fazer xixi na cama e tal, e esse, além do chikatilo, é um outro caso. Né? Não é fazer xixi na cama numa idade quando você é pequenininho, tá desfraldando, que seria normal, mas em idades avançadas, 7, 8, 9, 10... Então é outro indício, em cima de outro indício, em cima de outro indício, né, de que é uma coisa que acontece muito, e é um sinal, né, de que alguma coisa tá errada, pelo menos com aquela criança. O caso do Gary Ridgway começa no verão de 1982, no Green River, que é um rio onde, a princípio, os corpos de 2 prostitutas foram encontrados no rio. Depois, mais 5 corpos desapareceram. No total, foi questão de 5 corpos em menos de um mês, que é muito prolífico, até para um assassino em série comum, digamos assim. É um número alarmante e todos largados no mesmo lugar. A polícia começou a investigar, eles colocaram 15 detetives no caso para descobrir quem estava matando essas mulheres. Uma figura importante no caso do Gary Ridgway foi um motorista de táxi chamado Melvin Foster. O Melvin Foster, ele contatou a polícia e falou, olha, eu trabalho à noite, eu conheço muitas dessas prostitutas e eu acho que eu vi esse cara e tal. Então, obviamente, a polícia começou a investigar esse cara, até porque não é raro um assassino em série tentar se inserir na investigação. A polícia começou a ver que esse cara tinha tido contato com muitas dessas prostitutas e ele se defendeu e falou, cara, eu acolho essas meninas, eu pago aluguel dessas meninas às vezes, eu dou comida para essas meninas. A investigação realmente mostrou que esse cara não era culpado, ele ficou irado, ele contatava a mídia, ele falava, eles estão virando a minha vida de cabeça para baixo e eu não fiz nada, eu só ajudei essas moças. E tem até uma entrevista que ele fala, se eu não ajudar, quem vai? E ele até cita uma passagem bíblica de que ele tem que cuidar do irmão dele. É importante dizer que o pai do Gary era motorista de ônibus e ele costumava levar o filho para andar pela cidade e tudo mais, e ele sempre apontava as prostitutas e dizia que elas eram a escória da humanidade, a pior coisa que poderia existir. E isso foi nutrindo, óbvio, né, uma revolta do Gary em relação às prostitutas. E outra coisa interessante é que a mãe dele era muito bonita e se vestia de uma maneira sexualmente atraente. E o Gary até chegou a assumir que ele era extremamente sexualmente atraído pela própria mãe. Depois dessa suspeita do Foster, o caso ficou frio por 7 meses. Eventualmente, um dos detetives do caso entrou em contato com Bob Kelper. O Bob Kelper é um profiler, ele é um cara considerado até hoje muito importante na polícia dos Estados Unidos. Ele ajudou a solucionar muitos casos, ele é muito respeitado. E esse cara falou, tudo bem, eu ajudo vocês na investigação, e ele pegou aquela compilação gigantesca de trabalho da polícia e viu que aquilo estava uma bagunça. Ele começou a reclassificar tudo, a organizar todo o caso. É inegável que no caso do Gary Ridgway, que levou 19 anos para ser pego, houve muito erro da polícia. O Keppel eventualmente disse que era um erro, havia sido um erro da polícia focar a investigação só na área do Green River. Obviamente, depois que tantos corpos foram encontrados lá e o lugar estava infestado de policiais,
obviamente o assassino ia voltar para aquele lugar. A investigação começou a prejudicar muito a vida pessoal da força-tarefa, né, das pessoas que compunham a força-tarefa do Green River Killer, e afetaram a comunidade. Obviamente houve manifestos da comunidade, o pessoal falando que eles não estavam interessados em encontrar o assassino porque as vítimas eram prostitutas. Mas isso não é incomum. Mas no caso do Green River Killer não é verdade. Eles realmente fizeram uma investigação muito profunda e deslocaram muita gente, muito dinheiro, muitos recursos para tentar encontrar o assassino, mas realmente eles tinham pouquíssimas evidências, eles não tinham muita coisa para ajudar. Eles precisavam de algum tipo de luz, de ajuda, de informação nova para o caso. Por incrível que pareça, essa nova ajuda foi dada por um outro assassino em série. Ted Bundy até ofereceu os serviços dele para a polícia para tentar achar quem era esse Green River Killer. Um típico Bundy, né? Ele viu uma oportunidade, esses casos ganharam muita notoriedade. Ele viu uma oportunidade, tipo, alimentar o ego dele e ofereceu, nossa, a polícia, é importante dizer isso também, né? A polícia recebeu muita carta. E com pistas falsas, lógico, isso sempre acontece, mas uma carta era do Bundy, falando, olha, eu posso ajudar vocês, tipo, porque eu sou um serial killer também. E eles viajaram, pegaram um avião, foram até lá onde ele estava preso. E ele não acho que era na Flórida. Nada, na verdade. O que ele falou, na verdade, fazia sentido, mas não levou a captura. Me irrita muito o endeusamento do Bundy, a gente sempre fala isso aqui, mas me irrita que algumas pessoas resumem esse capítulo da história que você mencionou. Tipo assim, o Bundy ajudou a capturar. Gente, o Bundy não ajudou a capturar. Nada do que foi dito, oferecido de informação pelo Bundy levou à captura do Gary Ridgway, tá? Então, apaga isso. O que aconteceu é que ele falou para a polícia assim, olha, uma coisa que é verdade, ele falou, vocês sabem onde esses corpos estão sendo largados, ele vai voltar, ele vai visitar esses corpos. É assim que ele revive o crime, é assim que ele se sente poderoso. Ele pega um corpo fresco, ele ainda falou assim, né? Pega um corpo fresco e e se esconde lá e espera ele voltar, porque ele vai voltar para fazer sexo com o cadáver. Embora isso tenha sido verdade, o Gary Ridgway fazia isso, isso não levou à captura dele porque a polícia não tinha corpos frescos. Quando a polícia encontrava corpos, eles já estavam em estados avançados, eles já, na verdade, eram esqueletos. Quando chegou em 1986, a gente já tinha 50 detetives trabalhando nesse caso, 50 detetives. E aí o FBI ofereceu uma ajuda e fez o perfil do assassino. O perfil do assassino era aquele perfil clássico, né? Homem, branco, de 30 e poucos anos, que era meio loner, né? Um cara afastado das pessoas, introspectivo. Na verdade, não tem muito a ver com ele, né? O fato dele ser loner, assim. Porque ele chegou a ser casado 3 vezes. Então, assim, tudo bem. Ele tinha um apetite sexual além do normal, né? Mas era um apetite sexual, era uma compulsão, sim, ou era ódio, sim, né? Sim, então, tudo junto aí, né? 2 detetives do caso sentaram, falaram, vamos começar do zero. Pegaram todos os arquivos antigos e aí já eram muitas pastas, muitas entrevistas, muitas coisas. E eles começaram a perceber que existiam poucas, mas algumas conexões entre um pintor de caminhões chamado Gary Ridgway com os casos. Quais eram essas conexões? O irmão e o pai de uma das vítimas começou a correr atrás do caso. O pai e o irmão da Maureen, que era uma vítima, conversaram com o namorado dela na época, chamado Bob, e esse rapaz, ela entrou no carro e ele ficou seguindo ela para ver em que carro ela estava entrando, aquela coisa toda, e ele depois contou para a família dela, olha, o carro era assim, assim, assado. O pai e o irmão começaram a andar pelo bairro, porque eu acho que a dor deles, e a perda e a falta de respostas levou eles a falar, quer saber, a gente não tem nada a perder, então vamos andar pelo bairro até a gente achar esse carro. E por incrível que pareça, eles acharam o carro parado numa garagem. Na época, eles avisaram a polícia entrevistou o Gary Ridgway, mas ele dispensou. Ele falou, esse cara não tem nada a ver com esses crimes, e dispensou.
Quando esses dois detetives começaram a pesquisar esses casos antigos, eles encontraram essa conexão e começaram a ficar espertos em relação ao Gary. E uma coisa interessante de dizer sobre isso é que ele chegou a passar por um detector de mentira, mas nem o detector de mentira conseguiu pegá-lo. Então, assim, e na verdade isso acontece porque o cara é um psicopata extremo e ele não vai apresentar nenhum sinal de... Emocional, físico, né? Mensurável por uma máquina. Ele nunca vai apresentar nenhum sinal emocional na hora de passar pelo polígrafo. Freud expliken! Pela psicanálise, temos 3 estruturas possíveis: neurose, psicose e perversão. Não vejo Gary como psicótico, pois não há descolamento com a realidade, e sim uma compulsão sexual aliada a comportamentos perversos e um édipo mal estruturado. Esse sim, fazendo que ele mantivesse um encantamento muito infantil pela mãe, o que, junto ao ódio do pai pelas prostitutas, o tornou refém da própria falta de controle. Posso ir, Pedro? Chegando em 1990, a polícia, obviamente, teve que começar a tirar recursos e pessoas e dinheiro dessa investigação. E essa força-tarefa virou um homem só, o detetive Richards. Pula para 2001 e esse mesmo detetive Richards é agora o xerife eleito, porque lá eles elegem o xerife, do Greene County. E o caso que ele não esqueceu e que ele não conseguia largar era o do Green River Killer. Só que os tempos haviam mudado, né? Em 2001 a gente já tinha a capacidade de analisar através do DNA de algumas evidências. Não é isso que eu quero falar. Vamos lá. Só que os tempos mudaram, né? Nos anos 80 a gente não tinha avançado tanto na pesquisa com DNA para ajudar a solucionar casos. Só que agora a polícia já tinha os recursos. Esse mesmo detetive, que agora era xerife Richards, falou, quer saber? Eu vou pedir uma permissão para pegar aquelas evidências antigas de 20 anos atrás do Gary Ridgway para ver se era realmente ele. Entrou em contato com uma mulher, uma expert em análise de DNA, e só que ele já tinha assim pouquíssimas amostras de DNA do Gary Ridgway, então eles não podiam nem fazer vários testes, eles tinham que pegar tipo, ai meu Deus, cada gotinha e usar isso para análise. E quando ela fez essa análise, ela conseguiu concluir que o Gary Ridgway era o culpado. Além disso, algumas lasquinhas minúsculas de tinta haviam sido anteriormente encontradas nas roupas de vítimas. Então, com a tecnologia moderna, eles puderam pegar essas amostras e falar, tá, que tinta é essa? Eles descobriram que era um tipo de tinta da Dupont muito específica para a pintura de veículos, enfim. Bom, depois que ele se casou com a sua terceira esposa, ele ficou um bom tempo sem matar também, o que é curioso, né? Assim, eu acho que de alguma maneira lá esse casamento supria as necessidades sexuais dele, mas lógico que depois de um tempo houve recaída. Gary Ridgway foi pego tentando pegar uma prostituta que era na verdade uma policial disfarçada. Eles sabiam agora, a polícia tinha evidências de que ele estava tentando abordar prostitutas e isso foi o suficiente para o mandado de busca. O que eles acharam que seria melhor para o caso, principalmente em termos de provas e para levar para o tribunal, seria esperar, né, ficar vigiando ele e quando ele estivesse prestes a assassinar, matar alguém, pegá-lo, prendê-lo em um flagrante. Mas foi uma decisão da polícia não fazer isso, porque eles estariam dando a chance dele machucar outra mulher. Eles falaram, a gente não quer correr esse risco dele realmente machucar outra pessoa, então vamos prendê-lo. Eles já tinham o suficiente para prendê-lo. Quando o mesmo policial Richards abordou o Gary Ridgway e falou, você está preso pelos assassinatos do Green River, ele disse, ok. Bom, o advogado do Gary Ridgway simplesmente falou, cara, eles vão te colocar no corredor da morte. Nesse momento, Gary Ridgway começou a chorar e falou, tudo bem, eu vou cooperar com a polícia. Isso era muito importante, porque havia dezenas de
vítimas desaparecidas e corpos, e as famílias precisavam enterrar essas meninas, e ele começou a cooperar. Então ele foi levando a polícia nos lugares, olha, aqui tem corpo de fulano e tal, e eles, era incrível, eles começavam a achar corpos assim, o cara tava aqui, nossa, achei uma coisa, e o outro, não, mas eu acabei de achar outra coisa, lá do lado. Eventualmente eles começaram a ir atrás de alguns lugares onde não acharam mais nada. Ele se declarou culpado de 48 assassinatos. Existe uma cena que eu não consigo tirar da minha cabeça, que é os americanos dão no tribunal uma oportunidade para as famílias das vítimas se manifestarem e falarem o que elas querem falar para o acusado. E eles fizeram isso, e um dos parentes da vítima, chegou uma hora que ele fala pro Gary Ridgway, que estava até então assim, impassível, ele estava assim. E esse cara vira e fala assim, eu perdoo você. E nesse momento, ele começa a chorar de um jeito tão verdadeiro que é assustador. Ele simplesmente, você vê que os olhos começam a ficar marejados, que ele está lutando para não chorar e de repente ele... Então, você pensa, tem uma parte ali, eu não sei qual é a porcentagem disso, mas uma coisa lá que ele sabe o que ele fez, a dor que ele causou. Existe uma humanidade em algum lugar lá dentro que chega a ser assustadora de ver, porque a gente prefere acreditar que não existe, né? E aí a gente começa a pensar também o quanto uma pessoa é exposta ao que ela não consegue controlar dentro dela mesma, né? Assim, a questão sexual é tão forte para ele que, bom, eu não vou dizer que ele tem empatia, obviamente não, mas assim, ele é refém da questão sexual, né? será que não existe uma possibilidade de ele não ter sido um psicopata, no seguinte sentido, de que ele compartimentalizou isso de forma a com esse condicionamento do pai dele que você pontuou de isso é lixo, isso não é gente? Sim, sem dúvida. Talvez ter atacado só essa, porque ele foi casado, porque talvez já ele que tenha não é tido... gente, por que ele... Porque por que ter não empatia, matar? exatamente. Às vezes ele não era um psicopata, digamos assim, mas ele tinha essa compulsão e essas fantasias, e a forma que ele conseguiu sobreviver foi compartimentalizando, dividindo a personalidade dele assim, eu consigo ser um marido, eu consigo amar, eu consigo ter empatia por essas pessoas, mas essas são lixo, isso não é pessoa, isso não merece minha compaixão. Eu acho, depois de ter visto algumas coisas que ele falou e algumas coisas, um pouco da sua análise e o histórico dele, e ele chorando daquele jeito, que aquele momento em que a vítima deixou de ser uma prostituta e ela passou a ser um ser humano, eu acho que aí existe uma possibilidade de ele não ter sido um psicopata. Mas eu acho que também tem uma questão que é importante lembrar, sempre importante lembrar, que a gente tem que colocar essas pessoas em dúvida sempre. Então, assim, por mais que ele esteja chorando de uma maneira sentida, o quanto isso é real. E o quanto isso é uma atuação, porque o psicopata ele consegue atuar e replicar emoções humanas de uma forma extraordinária. Então sempre e ele deve ter fica aquela achado margem. extremamente propício naquele momento, eu te perdoo. Ele sabia que estava sendo filmado. Ele achou extremamente propício chorar ali naquele momento. Não sei. Né? Quando eu vi ele chorando, foi a primeira vez que bateu um será. É muito importante manter esse será. Eu e a Paula, a gente já conversou inúmeras vezes aqui, e qualquer pessoa que analisa assassinos em série, quando ela tem uma abordagem, isso é certeza, isso é definitivo, isso eu sei, tá errado. Né? Os melhores experts no assunto, as pessoas que mais entendem disso, são as pessoas justamente que sempre falam isso é possível, isso talvez seja uma exceção, que não afirmam saberem de tudo. Até porque cada pessoa tem sua particularidade, tem sua história, e é como um processo de análise, né? Existe a base, mas é diferente para cada um. Houve até um boato de que talvez ele tivesse matado mais de 80 mulheres. Ele chegou a falar isso numa entrevista em 2013, mas aí isso foi colocado em dúvida também, porque poderia ser mais um alimento do ego, alguma coisa nesse sentido. Uma coisa que me deixou perturbada em relação ao Gary Ridgway, que foi justamente o momento que eu pus eu mesma em dúvida e falei, não, mas isso é coisa de psicopata. Foi um relato que ele deu falando que quando ele via que as mulheres estavam nervosas, ele tentava deixá-las
mais à vontade. E ele abria a carteira dele, onde tinha a foto do filho dele. Ele falou que imediatamente, quando elas viam a foto do filho dele, elas ficavam mais relaxadas e isso tornava, lógico, o assassinato mais fácil. E você usar o seu filho para criar um elo com outro ser humano, para conseguir matar esse ser humano, estuprar o cadáver desse ser humano é impensável. Eu quero falar agora. Um psiquiatra perguntou para o Gary Ridgway: existe alguma coisa nas outras pessoas que você acha que está faltando em você? Ele falou na hora, sem parar para pensar, ele falou assim: essa coisa de se importar. Gary Ridgway foi sentenciado a cumprir penas perpétuas 48 vezes, ou seja, uma depois a outra, depois a outra, ou seja, ele vai ficar preso para sempre. Bom, e como ele concordou em mostrar para a polícia onde estavam os corpos, ele conseguiu, em troca, ficar preso para sempre, ao invés de ir para o corredor da morte. A minha indicação de livro de hoje é Psicose, um clássico de Robert Bloch. Eu amo, não precisa ser essa edição só porque ela é bonita, mas eu gosto muito dessa edição da Dark Side. Eu gosto muito do que ela tem dentro dela. Que são cenas do filme, são coisas muito fofas. Eu ia falar, não tem nada de fofo nisso. Mas olha, é muito bonito o livro. Além de ser muito bonito, essa é uma história muito boa. É uma história muito bem escrita, muito bem contada. Então a escrita do Robert Bloch é aquela que não tem enrolação. O Norman Bates é basicamente a mesma história, né? O Norman Bates é fisicamente um pouco diferente do Norman Bates do filme, mas é um livro que vale a pena a leitura, mesmo já conhecendo a história. Então fica aqui, Psicose. Bom, a minha indicação hoje é um livro da Lucimar Mutarelli. Esse é o último livro lançado por ela. Ela é a esposa do Lourenço Mutarelli, que muitos de vocês devem conhecer, só que ela também escreve maravilhosamente bem e ela fala sobre a morte de um jeito delicado e ainda assim pesado. Então eu acho muito interessante ver o jeito que a Lucimar coloca alguma espécie de vida dentro da morte mesmo, sabe? Então tá aqui esse livro, 50 Crônicas, foi lançado pela Sheado esse ano. Vale a pena, gente. É isso, pessoal. O episódio de hoje terminou. Curtam, compartilhem, comentem, apertem o sininho, se inscrevam no canal. Conversem com os amigos loucos de vocês que gostam desse tipo de coisa e convidem-os a curtir o nosso canal. Vamos falar quem é? Não. Hoje a gente não vai falar não. Como o próximo é o último episódio do Serial Chicks. Oficial, né? Que oficial, tem real oficial. Então a gente... vai deixar surpresa. Vamos deixar surpresa. A gente vai... Vocês não vão ficar decepcionados. Não. Tchau, tchau, gente. Tchau. Ó, do advogado dele. Zuzu. Vamos. Peraí que eu vou. Não quero rir falando do vídeo.